o mar da vida vai balançar o nosso barco. Às vezes um diagnóstico ruim vai balançar o seu barco. Às vezes um filho longe da presença do Senhor vai balançar o seu barco. Talvez uma situação que aos seus olhos é impossível vai balançar o seu barco. Mas tenha um bom ânimo, porque o grande eu sou está vindo ao seu encontro e Ele quer agir em seu favor. Agora, a pergunta é: você vai ouvir o chamado de Jesus para sair do barco e ter com Ele para viver o extraordinário? Amém. Graça e paz de Jesus sobre a sua vida, amém? Queria te convidar a abrir a sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus, no capítulo 14. Enquanto você abre, eu quero expressar a minha gratidão ao nosso querido pastor pela oportunidade de estar aqui. É uma honra e uma alegria estar aqui. Estou aqui na frente com muito tremor, mas Deus seja louvado. Que Deus fale ao seu coração, como Ele falou comigo enquanto eu lia esse texto. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, nós vamos ler do versículo 22 ao 33. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Deus, essa é a tua palavra. Pedimos ao Senhor que o Senhor se revele a nós através da tua palavra. Que nesta manhã nós possamos escutar tão somente a voz do Senhor para falar aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Assim nós choramos, em nome de Jesus. Amém. Jesus, pouco antes dessa situação, ele acaba de operar o milagre da multiplicação. Ele alimenta mais de 5.000 pessoas, com apenas 5 pães e 2 peixes. O texto diz que este milagre aconteceu no final da tarde. E aí o texto que nós lemos diz: ao cair da tarde, Jesus despede os discípulos. Jesus despede os discípulos e vai orar. Ele sobe para o monte para orar. E aí, no relato de Marcos, no capítulo 6, no versículo 46, nós temos uma informação interessante para o texto. Porque lá em Marcos diz que Jesus subiu para o monte, e enquanto ele estava no monte, ele viu que os discípulos estavam com dificuldade sobre o mar. E aqui eu gostaria de destacar o primeiro ponto, de quando você está no meio da tempestade, quando você está no meio da dificuldade, Jesus te vê. Jesus te vê. O texto diz, no versículo 24, entretanto o barco já estava longe. Lá em João vai dizer exatamente uma medida mais aproximada, cerca de 25 a 30 estádios. Isso dá em média 5 quilômetros. E a largura total do mar da Galileia ou do lago é de 12 quilômetros, ou seja, eles estavam exatamente no meio do caminho. Eles estavam exatamente na metade do percurso. Jesus despede os discípulos e enquanto ele despede a multidão, ele sobe para o monte para orar. Os discípulos entram no barco e vão atravessar para Cafarnaum. Só que é interessante porque no meio do caminho eles se deparam com uma dificuldade. Eu tenho certeza que quando eles entraram no barco não tinha tempestade.
Acho que se tivesse já rolando a tempestade, acho que eles não teriam entrado no barco. Mas no meio do caminho vem uma tempestade. E o Mar da Galileia, ele é conhecido por ter essas tempestades repentinas. E no meio do caminho, uma tempestade atinge o barco dos discípulos. E é interessante porque, às vezes, a gente quer tomar a direção do nosso barco no mar da vida. E às vezes a gente sabe para onde a gente está indo. Às vezes a gente sabe a rota. Às vezes a gente sabe onde a gente quer chegar. Mas lá pelas tantas, a gente se depara na metade do caminho. A gente olha para um lado, tem mar. A gente olha para o outro, tem mar. Para frente, tem mar. Quando a gente olha para trás, o mar. A gente se depara no meio do oceano, sem saber mais para onde ir, assolado pela tempestade, assolado pela pressão das ondas batendo no seu barco. E aí parece que a gente está sozinho, parece que a gente perdeu a direção, parece que a rota que estava traçada não faz mais sentido. Mas eu quero te dizer uma coisa: tenha um bom ânimo, porque existe alguém que te vê. Tenha um bom ânimo, alegrem-se, porque em meio à tempestade, no meio do oceano onde você encontra, tem alguém que te vê, e esse alguém é Jesus. Jesus te vê. Só que, se a gente parar para pensar que Jesus está apenas nos vendo, fica vazio. Porque se o nosso Deus fosse um Deus inerte à minha e à sua situação, se o nosso Deus fosse um Deus que se omite, Ele te vê passando pela dificuldade e não faz nada por você, não resolveria o seu problema. Mas esse não é o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus vivo, ativo, operante, e Ele está disposto a ir ao seu encontro e te atender onde você está. O nosso Deus, Ele não é um Deus que apenas te vê e te deixa na dificuldade sozinho. O nosso Deus é um Deus que nos encontra onde quer que nós estamos. Olha comigo o versículo 25, por favor. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Jesus não apenas te vê, Jesus te encontra. Sabe aquela pessoa que vê uma coisa, mas não faz nada? Sabe aquela pessoa que às vezes está na sua casa, está vendo, não estou falando do seu filho não, uma pessoa. Está dentro da sua casa, está vendo a louça suja, mas não lava a bendita da louça. Está vendo que o quarto está desarrumado, tem um sapato fora do lugar, mas não guarda. Essa pessoa não resolve nada, porque ela apenas vê. Mas eu quero te dizer o seguinte, o que o salmista diz lá no Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde o meu socorro vem. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Jesus estava no monte, mas ele via os discípulos. E ao ver os discípulos em dificuldade, ele desce e os encontra. Jesus te encontra no meio da tempestade. No Antigo Testamento, os judeus dividiam a noite em 3 vigílias de aproximadamente 4 horas. No Novo Testamento, por influência romana, agora a divisão são de 4 vigílias de 3 horas. E aí aqui a gente tem uma informação um pouco importante para o nosso texto. O texto diz que Jesus despede os discípulos e a multidão ao cair da tarde, ou seja, no início da primeira vigília. A primeira vigília ela começa às 6 horas da tarde, no início da noite. Ao cair da tarde, começa a primeira vigília. Jesus despede a multidão e os discípulos. Ou seja, eles começaram a remar no início da segunda vigília. E Jesus só foi ter com eles na 4ª vigília da noite, ou seja, por volta de entre 3 e 6 horas da manhã. Isso nos dá um número. Os discípulos remaram aproximadamente 9 horas. 9 horas remando num mar, com vento contrário, com ondas fortes, açoitando o barco.
E aí eu me lembro, há um tempo atrás, me convidaram para ir remar na bendita da canoa que tem aqui em Guarapari. Inclusive, é um passeio maravilhoso, eu recomendo que você vá, desde que você tenha físico para isso. Porque é um passeio de mais ou menos 1 hora e meia. Eu fui, confesso para vocês que na volta eu não sabia nem o que eu estava fazendo mais. Mas eu fui. Agora imagina você remar 9 horas. E tem mais. No passeio da canoa aqui não tem tempestade. Não tem vento contrário? Tem. Mas não é de tempestade. Agora imagina você remar 9 horas com vento contrário, com ondas fortes, te jogando para o lado onde você não quer ir. Essa é a situação que os discípulos estavam. 9 horas remando contra a força da natureza. E aí, nesse momento, nós chegamos o clímax dessa passagem. O verbo açoitar, no original do grego, significa torturar. O texto vai dizer que o barco estava sendo torturado. O barco estava sendo esmagado, pressionado pela tempestade. E é preciso a gente imaginar que, por muitas das vezes, a gente se encontra nessa situação, sendo esmagado, sendo pressionado, sendo torturado por uma situação que você mesmo criou. Não foi alguém que criou e te colocou nessa situação, não, foi você mesmo. Você que escolheu entrar no barco sozinho e traçar a sua própria rota e se perder no meio da tempestade, foi você que fez isso. E aí você agora se vê no meio da tempestade, sem saber para onde ir, esmagado, pressionado, açoitado pelo vento. Sem saber para onde ir. Mas, alegre-se, tenha um bom ânimo, porque Jesus está disposto a te encontrar. Jesus vai até onde você está. Jesus enxerga a situação que você está. Jesus vê o que você está passando e Jesus te encontra. Jesus então chega no barco. Jesus então, caminhando sobre as águas, ele chega no barco onde estão os discípulos. Perceba que a tempestade não parou. Jesus chegou, mas a tempestade continua. A tempestade continua. Jesus então faz o inesperado. O texto vai dizer que ao se aproximar Jesus, os discípulos ficaram com medo, pensando que era um fantasma. Quantas vezes a gente clama por socorro? Quantas vezes a gente clama a intervenção do Espírito Santo? E quando essa intervenção chega, a gente fica com medo. A gente tem medo, porque às vezes a gente pede para Deus fazer alguma coisa, mas a gente não está pronto para aquilo ali acontecer. E aí a gente fica com medo. E o mais interessante é que Pedro, o mais corajoso, né? Com a espada na mão para cortar a orelha do soldado, agora ele com medo de um fantasma. Eles clamam por ajuda, a ajuda chega e agora eles ficam com medo. E aí Pedro faz algo. Pedro pergunta para Jesus: Jesus, se é você mesmo, me faz ir ter contigo por sobre as águas. E aí o que Jesus faz? Jesus chama Pedro. Jesus te vê, Jesus te encontra, mas Jesus te chama. Jesus chama Pedro para sair do barco e ir ter com ele no meio da tempestade. Olha comigo o versículo 29, por favor. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. O eu sou estava diante deles. O grande eu sou estava diante deles dizendo: não temas, sou eu. Vem,
Vem ter comigo. Pedro, então, ousando, coloca os pés para fora do barco. No barco, quem estava no barco? Os 12. Quem saiu do barco? Pedro. Aqui, nós temos uma divisão de 2 tipos de pessoas. Nós temos os 11 que ficaram no barco, presos, enraizados numa segurança terrena. Eles eram pescadores, na sua maioria. Então eles conheciam o barco. Eles sabiam que mesmo com a tempestade, mesmo com um pouco de água entrando dentro do barco, mesmo com as ondas balançando o barco para um lado e para o outro, eles sabiam que o barco ia aguentar um pouco mais. Eles sabiam que o barco não ia afundar. Eles sabiam disso, eles conheciam o barco. E além do mais, Jesus estava ali pertinho deles, né? O mestre não ia deixar nada acontecer com eles. Então, os 11 que ficaram no barco eram espectadores. Estavam apenas olhando, observando. Mas Pedro não. Pedro ousou sair do barco. Pedro ousou tirar o pé do barco e colocar os pés na água. É óbvio que Pedro não era perfeito e nem melhor do que os outros, até porque você vê no texto que ele começou a afundar. Mas Pedro foi o único que, mesmo sem saber o que aconteceria, mesmo sem saber se a água sustentaria os seus pés, se ia molhar o pé dele, se ia afundar um pouco, ele não sabia o que ia acontecer. Mas ouvindo a voz do mestre, ele atendeu o chamado e colocou os pés na água. E é interessante porque, quando a gente pensa nos 11 que ficaram, a gente ainda pensa em mais 2 situações. Porque tem aqueles que vão ver você passando por uma situação e vão se alegrar com você, vão chorar com você. Mas ainda tem aqueles que vão criticar você, que vão falar mal de você. Olha lá, todo se achando porque andou sobre as águas. Pedro é maluco, olha lá, saindo do mar, Jesus está ali. 2 tipos de pessoas, espectadores e protagonistas. A pergunta aqui não é se Jesus está te chamando. A pergunta aqui não é se Jesus te chama para sair do barco, não. A pergunta é, você vai atender o chamado de Jesus e sair do barco? Porque Jesus está te chamando. A pergunta é, você vai atender o chamado de Jesus e vai colocar o pé na água? Essa é a pergunta do texto. Pedro, ao colocar o pé para fora do barco, vive o extraordinário. Pedro foi o único homem, depois de Jesus, a andar sobre as águas. Jesus não está te chamando para você explicar nada. Jesus não está te falando para você viver apenas o que você consegue explicar, não. Jesus está te chamando para viver algo inexplicável, extraordinário, sobrenatural, através da presença de Jesus. A pergunta é, você vai aceitar e atender o chamado de Jesus para sair do barco, ou você vai ficar apenas olhando? Você quer passar o resto da sua vida apenas observando? Não, nossa, Deus está abençoando demais o pastor Abdala, ele está falando, está fazendo, está curando. Ou você vai sair do barco e você vai viver o sobrenatural de Deus para você? Essa é a pergunta do texto. Ou você escolhe viver uma vida mediana, sempre acontecendo as mesmas coisas, sempre acontecendo as mesmas coisas. Ou você vai ousar sair do barco, dar um passo de fé e experimentar o sobrenatural. No meio da tempestade, Jesus te vê, Jesus te encontra, Jesus te chama, mas por fim, Jesus te acalma. Jesus tem paz para você. O texto vai dizer que chegou Jesus, convidou Pedro para sair, andou sobre as águas. Pedro começa a afundar com medo, a sua natureza humana fala mais forte, ele ficou com medo das ondas e começa a afundar. Jesus o segura pela mão,
o levanta e os dois entram no barco. E aí nós chegamos no versículo 32. Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Imediatamente, quando Jesus entrou no barco, o vento parou, o mar se acalmou e a tempestade acabou. Quando Jesus está no nosso barco, a tempestade acaba. Quando Jesus está no nosso barco, o vento se aquieta. Porque quando Jesus está no nosso barco, o Criador dos céus e da terra está conosco, organizando tudo. Pedro viveu o sobrenatural, mas a tempestade só passou quando Jesus mudou de posição. Quando Jesus sai de observador para guia, Jesus assume o controle do barco. E nesse momento, a tempestade acaba. Mas nós temos um problema. Porque eu e você temos a mania de querer arrumar as coisas primeiro, para depois convidar Jesus para entrar. A gente tem a consciência ou uma ideia de que primeiro nós precisamos arrumar a casa para que Jesus entre. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Jesus tem coisa para tratar com você no meio da tempestade. Jesus tem coisa para tratar com você no meio do caos. Jesus tem coisa para tratar com você no meio da sua bagunça. Não se preocupe em querer arrumar tudo para que Jesus venha. Até porque acho que esse dia nunca vai chegar. Você nunca vai conseguir organizar a sua vida sem Cristo. Você nunca vai conseguir passar pela tempestade sem Jesus guiando o seu barco. Você não vai. Então permita que Jesus entre no seu barco e deixe Ele acalmar a tempestade. É porque é difícil fazer isso. É difícil fazer isso quando a gente está no meio da tempestade. É difícil fazer isso quando a gente está no meio do olho do furacão. É difícil fazer isso. Porque nós somos homens pequenos, limitados. No ano passado, nós tivemos um ano tenso lá em casa. A nossa filha Olivia estava passando mal frequentemente. Um monte de alergia, e ficava gripada, ficou internada e não melhorava. E isso estava gerando uma sobrecarga. Porque noite sem dormir, aí quando a gente estava acordado, ela estava passando mal, nada fluía. Parece que o negócio não andava. Parece que a gente nunca ia sair desse meio. E é difícil porque, às vezes, parece que Deus não está escutando a nossa oração. E por muitas vezes eu me peguei na madrugada, acordado com ela, tentando colocá-la para dormir de novo, orando ao Senhor e clamando pela cura sobre a vida dela. E quando a gente acordava de manhã, ela estava passando mal de novo. Dias, meses, a mesma situação. E parece que Deus não está nos ouvindo. Parece que Deus não está ouvindo o seu clamor. Parece que Deus não está enxergando o que você está passando. Parece que Deus não está disposto a sair do seu lugar e vir ao seu encontro, agir e fazer a tempestade passar. Parece. Às vezes parece que isso acontece. Mas o nosso Deus está acima do tempo. O tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus não é o seu tempo, não é o meu tempo. O tempo de Deus é o tempo de Deus. E Ele há de intervir em seu favor no tempo certo. Agora, não fica preocupado de arrumar a casa. Não fica pensando que primeiro a tempestade tem que passar para depois Jesus entrar no seu barco. Não. Deixa Jesus entrar no seu barco no meio da tempestade. Deixa Jesus entrar no seu barco no meio do caos, com a proa cheia d'água. Deixa Jesus entrar. Deixa o soberano Deus, Criador, Autor e Consumador de todas as coisas, entrar no barco da sua vida e acalmar a tempestade.
Jesus está pronto para agir a todo instante. Jesus está pronto para agir a todo instante. Mas você precisa deixar Ele agir. Você precisa abrir a porta do seu coração e deixar Jesus entrar. Você precisa abrir o seu coração e dizer: Jesus, eu preciso do Senhor. Entra no barco da minha vida e assume a direção. É isso que você precisa fazer. Concluo. O Ministério de Louvor pode se aproximar. Nós começamos falando da dificuldade dos discípulos no mar, no meio da tempestade. Mas eu quero terminar dizendo para você que Jesus vem sobre as águas te encontrar onde você está para acalmar a sua tempestade. Jesus está disposto a vir ao seu encontro, exatamente onde você está agora. Não importa qual é a tempestade que você está passando. Jesus está disposto a vir ao seu encontro e agir em seu favor. O mar da vida vai balançar o nosso barco. Às vezes um diagnóstico ruim vai balançar o seu barco. Às vezes um filho longe da presença do Senhor vai balançar o seu barco. Talvez uma situação que aos seus olhos é impossível vai balançar o seu barco. Mas tenha um bom ânimo, porque o grande eu sou está vindo ao seu encontro e Ele quer agir em seu favor. Agora, a pergunta é: você vai ouvir o chamado de Jesus para sair do barco e ter com Ele para viver o extraordinário, para viver o sobrenatural que Deus tem para você? Essa é a pergunta. Eu queria te convidar a fazer isso nesse momento. Se você quer ousar sair do barco, se você quer ser ousado como Pedro foi, colocar os seus pés para fora do barco e andar sobre as águas, viver o extraordinário de Deus sobre a sua vida, eu queria te convidar a sair do seu lugar, dar um passo de fé aqui à frente, e nós vamos orar juntos nesse momento, entregando as nossas vidas no altar do Senhor.